É isso mesmo que vocês leram aí no título desse vídeo. A Prefeitura de Sete Lagoas garantiu que vai pagar menos que o mínimo, menos que o piso nacional de educação para 2024. No ano passado, em 2023, houve uma intensa mobilização dos professores e demais profissionais da educação aqui no município de Sete Lagoas por conta das suas condições de trabalho, né, além da questão salarial e da gratificação, uma vez que o prefeito Duílio de Castro não está pagando os seus profissionais conforme o previsto na legislação. No dia 24 de outubro aconteceu uma audiência pública na Câmara Municipal em que a prefeitura deveria apresentar a planilha de impacto para a população e ela não apresentou. Então essa reunião foi marcada para o dia 27 de novembro, nessa audiência pública. Essa audiência pública não foi gravada, isso foi uma pena. E nessa audiência pública foi apresentado esse impacto financeiro. A prefeitura argumentou que foi utilizado todo o recurso do Fundeb para pagar os seus profissionais e que não sobrou dinheiro, inclusive para o rateio. No dia 18 de dezembro, o sindicato anunciou que haviam conseguido grandes conquistas. Em tom de conquista, o sindicato informou que a prefeitura garantiu pagar menos que o mínimo para 2024 e que a gratificação foi ajustada apenas para poucas categorias, eu vou falar aqui para vocês. O piso nacional de educação em 2024 vai ser de R$ 2.290 e a prefeitura garantiu que vai pagar R$ 2.120, R$ 170 a menos que o piso nacional. Foi essa a garantia da prefeitura. Isso eu tô falando, né, do piso dos professores de ensino básico, ok? Então o que está garantido é R$ 2.120, tá? O restante é promessa vazia. Além disso, Duílio de Castro garantiu pagar R$ 1.937 para profissionais técnico superior e pedagogo, sendo que o mínimo municipal deveria ser de R$ 1.980, segundo a Lei 3.724, de 15 de outubro de 1986, ou seja, garantiu pagar R$ 43 a menos que o mínimo que deve ser pagado por esses profissionais. Quando a gente vai observar a gratificação, a coisa fica pior. Na Lei Complementar número 80, de 4 de setembro de 2003, a gratificação está estabelecida aqui, tá? Então vamos observar. Isso aqui é para os cargos efetivos. O professor de ensino básico, ele tem 30% de gratificação. Abaixo dos professores, recebendo uma gratificação ainda menor que os 30%, estão os seguintes profissionais: assistente de turno, né, com 10%, servente escolar com 10%, inclusive essa gratificação do servente já tem alguns anos, tá? Muitos anos que eles estão recebendo apenas 10% de gratificação, e isso é uma luta que eles têm feito também, tá? Para aumentar essa gratificação aqui. Auxiliar de serviços gerais, 10%, telefonista, 10%, auxiliar de almoxarifado, 10%, almoxarife 10%, agente administrativo, gratificação de 10%. Acima dos professores, ainda entre os funcionários efetivos, recebe uma gratificação maior, né, que os professores: pedagogo, inspetor escolar, técnico superior de ensino, bibliotecário, recebendo 62,5% de gratificação, nutricionista, psicólogo, assistente social, motorista, recebendo 50% de gratificação, analista de suporte computacional, recebendo 80% de gratificação. Esses são os profissionais que estão recebendo acima dos professores, tá? A gratificação dos professores. Os profissionais que estão recebendo a mesma gratificação dos professores são instrutor de oficina pedagógica, instrutor de oficina de arte, auxiliar de secretaria, assistente de biblioteca, tá recebendo 30%, técnico de biblioteca, técnico orçamentário, técnico em educação, assistente de professor, tá recebendo a mesma gratificação do professor. Instrutor de informática está recebendo a mesma gratificação do professor. Quando a gente vai para os cargos comissionados, aí é uma coisa. Secretária escolar está recebendo 80% de gratificação. Coordenador de cantina está recebendo 100%. Coordenador escolar
Diretor escolar, vice-diretor escolar está recebendo 80%, coordenador de atividades artísticas está recebendo 40% de gratificação. Ou seja, os cargos comissionados, aqueles indicados, né, pelo prefeito, eles estão recebendo uma gratificação exageradamente maior do que aqueles profissionais efetivos que passaram em um concurso público. Além disso, essa gratificação não está associada à formação dos profissionais. Existem profissionais de nível médio, nível técnico, ganhando a mesma gratificação dos professores. E existem, inclusive, profissionais que não precisam de uma formação universitária que estão ganhando gratificação maior que os professores. Lembrando, isso aí é um outro dado interessante que me foi passado pelo Observatório Social. Na folha de agosto, a Secretaria de Educação constava com 1.489 funcionários efetivos, 1.956 contratados, né? Contratados de confiança, enfim, que não são funcionários efetivos. Ou seja, na Secretaria de Educação tem menos trabalhadores efetivos do que aqueles trabalhadores indicados, contratados, e eu já falei sobre isso aqui no canal, né, que o servidor público é o primeiro agente de fiscalização da administração pública e por conta disso precisa ter estabilidade, né, isso não acontece na Secretaria Municipal de Educação. Por que eu estou falando isso? Mais uma vez, a prefeitura prometeu pagar menos que o mínimo, só que isso não é o suficiente. Então, no último dia útil de janeiro, eu quero que todos vocês que estão aí verifiquem se a prefeitura vai pagar pelo menos o mínimo. Lembrando que o mínimo, o piso nacional de educação é de R$ 2.290, 20 horas. Se no último dia útil do mês vocês não receberem esse piso, não tá certo. Não é o suficiente, não está legal. Se a Prefeitura de Sete Lagoas não está cumprindo com as suas obrigações, existe um dispositivo legal que faz com que a Prefeitura possa recorrer à União. Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, na Lei 11.738 de 2008, no seu artigo 4º, diz o seguinte: a União deverá complementar, no caso, os salários, os casos em que o ente federativo, aqui no nosso caso o município, a partir da consideração dos recursos constitucionalmente vinculados à educação, não tenha disponibilidade orçamentária para cumprir o valor fixado. Lembra que eu falei que na audiência pública a prefeitura alegou que não tinha dinheiro, que o dinheiro tinha acabado? Então, nesse caso, o ente federativo deverá justificar sua necessidade e incapacidade, enviando ao Ministério da Educação solicitação fundamentada, acompanhada da planilha de custos, comprovando a necessidade da complementação que trata esse artigo. Ou seja, é só enviar a planilha de custos para a União. Se o problema é esse, a União complementa. Ou não quer enviar a planilha de custos? Não está afim? Tem mais, no artigo 5º, o piso salarial profissional nacional do Magistério Público de Educação Básica será atualizado anualmente no mês de janeiro, a partir de 2009, ou seja, desde 2009 esse piso é atualizado, mas no município de Sete Lagoas isso não acontece, isso não está previsto legalmente. Lembrando, pessoal, que eu estou falando aqui nesse vídeo sobre o salário dos professores, mas isso serve para todo profissional da educação. O que está acontecendo é que os profissionais estão lutando para garantir o mínimo. Existem municípios bem geridos que pagam mais do que o mínimo, vale transporte, insalubridade, enfim, outras garantias, outros direitos que aqui em Sete Lagoas a gente não tem. Em Curvelo, por exemplo, inclusive, eu e Luiz Paulo, que é o prefeito de Curvelo, a gente é amigo no Instagram. Uma surpresa, ele falou que inscrito no meu canal, eu fiquei, gente, que chique. Ele é atento à política das cidades do entorno, eu achei isso muito bacana. Enfim, em Curvelo, abriu um edital no final do ano passado que mostra os valores que esses profissionais estão recebendo e, gente, é diferente. Para vocês terem uma ideia, o professor de ensino básico com nível superior, isso aí é 24 horas, tá? 4 horinhas a mais do que o que a gente coloca aqui como base, tá? Esse professor recebe R$ 3.197 de mínimo, tá? Ou seja, R$ 1.077 a mais
do que o professor daqui de Sete Lagoas recebe. E lembrando que nesse vídeo eu estou utilizando os professores como base, tá? Mas isso se aplica a todos os outros profissionais da área de educação aqui em Sete Lagoas. E, enfim, comparando com Curvelo, os profissionais de Sete Lagoas estão recebendo muito menos. Lembrando que Curvelo é uma cidade de aproximadamente 80 mil habitantes com um orçamento de 330 milhões. Sete Lagoas nós temos 230 mil habitantes com um orçamento que chega, já até passou da casa de 1 bilhão. Vocês estão entendendo, gente, o problema? Eu tô aqui falando de salário, mas isso se reflete em todos os aspectos da educação. Isso é um problema de gestão, né? Uma diferença de gestão e de cultura administrativa. Eu tô aqui falando de salário, mas isso diz muito sobre o investimento que é destinado à educação de modo geral. Imagina o seguinte, se Sete Lagoas não se organiza para pagar o mínimo, como é que Sete Lagoas vai se organizar para investir em outros setores importantes da educação? Então eu estou começando o ano com essa problemática, que já tem um tempo que eu estou querendo trazer para vocês, para a gente discutir essa realidade da educação em Sete Lagoas, essa realidade problemática. A gente tem, enfim, profissionais que estão lutando para garantir o mínimo, tá, gente? E existem agentes políticos aqui da cidade, agentes do sindicato, vereadores que estão tratando menos que o mínimo como um sinal de vitória, como uma conquista. Não é, gente. Então vamos observar se no último dia útil de janeiro de 2024 os professores vão receber o mínimo, que é 2.290. E lembrando que se não receber, tá errado. A prefeitura tem que enviar a planilha de custos para a União para justificar a necessidade de complementação dos salários dos nossos profissionais. Além disso, é preciso garantir o reajuste anual automático previsto em lei. E a gente precisa rever essa questão da gratificação também, gente. Existe uma disparidade muito grande entre os profissionais, profissional recebendo 80% de gratificação e outros 100% de gratificação e outros recebendo 10%. Eu acho que precisava ter uma equilibrada nisso aí, gente. E, enfim, na minha opinião, ter um critério melhor elaborado para gratificação que talvez envolva a formação acadêmica dos profissionais, por exemplo. Então o vídeo de hoje é para isso, é para expor a situação dos profissionais de educação, das serventes que têm 20 anos que não têm a gratificação aumentada, entre outros profissionais. O fato de que os professores de Sete Lagoas estão recebendo menos que o mínimo, o sindicato e outras lideranças políticas tratam isso como uma conquista, quando na verdade não é. E o fato de que a Prefeitura de Sete Lagoas poderia enviar uma solicitação formal à União para solicitar, enfim, a complementação de salários aqui dos nossos servidores. Isso revela uma problemática na gestão aqui em Sete Lagoas. Na área de educação, gente, todo mundo concorda que a educação é uma área muito importante, e o fato de que a Prefeitura de Sete Lagoas não consegue se organizar para pagar o mínimo revela bastante a eficiência, enfim, de uma gestão aqui em Sete Lagoas. O vídeo de hoje foi para falar disso. Ok? Compartilha isso aí entre todo mundo, gente, para que as pessoas fiquem cientes do que está acontecendo na educação aqui em Sete Lagoas. Não sei se todo mundo sabe disso. As pessoas veem conquistas, né? O sindicato falando de uma enorme conquista, quando na verdade está muito longe de ser uma conquista. Os professores estão tendo a garantia que eles vão receber menos que o mínimo. É isso, feliz 2024. Para todo mundo, fiquem atentos ao último dia útil do mês, tá, pessoal? Se não receber, aí é fazer show, tá, gente? É garantir isso aí, porque não tá certo. Se inscreve no canal, tem muita gente que acompanha meus vídeos, mas não tá inscrito, e clica no sininho para vocês receberem a notificação também. Tá bom, gente? Um beijo para vocês. Tchau!